Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 75 de 17 de abril. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Vai falar assim para nós. Assim, Ana vai falar sobre nascimento. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ali ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Juízes capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 17, 18, vai falar para nós sobre a sexta apostasia e sobre os amonitas no leste. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles serviram aos Baalaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram ao Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios e os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos. Livra-nos agora. Então eles se desfizeram aos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que viverem em Gileade. Juízes capítulo 11, do versículo 4 até o 40, vai falar para nós assim: Jefité, o guerreiro e o seu voto. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procura? Porque me procuram agora, quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você.
Responderam os líderes de Gileade: venham conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito. Jefité enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefité: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até a Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefité mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefité: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então, Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Então enviou mensagem, mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Armon. Não entraram no território de Moabe, pois o Armon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra, para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Então, assim, ele convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu a tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele algumas vezes em conflito com Israel ou lutou com ele durante 300 anos. Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistastes todo esse tempo? Porque nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefité fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos.
Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite. Chegando a Abel-Queramim, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som dos tamborins. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha quando a viu. Rasgou suas vestes e gritou: minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa. Então, pois eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, o Gileadita. Juízes capítulo 12, do versículo 1 até o 6. Vai falar para nós assim: os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefité: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefité respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles, e por isso é que vocês vieram para cá para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Juízes capítulo 13, do versículo 1, somente um vai falar: Filisteu no oeste. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Salmo 106, do versículo 34 ao 46, nos diz assim: eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações. Imitaram as suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. E ele sentiu aversão por sua herança, entregou-as nas mãos das nações. E os seus adversários dominaram sobre eles.
Os seus inimigos os oprimiram e os subjugavam com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem sua maldade, mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrepende-se. Por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 24 até o 27, 28, vai falar para nós sobre a dedicação de Samuel. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade e uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. O Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Para finalizar a leitura de hoje, nós vamos falar a oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o 10, nos diz assim: Então a Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor, na minha força é exaltada. Minha boca se exalta, se exala sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, e Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre e lhes faz sentar-se com os príncipes. Ele lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Serão silenciados nas trevas, pois não é pela força. Até que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Amém.